Bom dia, pessoal. Bem-vindo a todos. Estamos iniciando mais um evento, a terceira edição da Semana de Inovação, realizada pela Prodenge, com a co-realização do Governo do Estado de Minas Gerais, representado pela CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, SEDE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a SERF, Secretaria de Estado da Fazenda, e a Fundação João Pinheiro. Meu nome é Oswaldo, sou profissional da Prodenge e hoje serei aqui o anfitrião desse evento. A Inova, Semana de Inovação, tem como objetivo debater temas inovadores e fomentar o compartilhamento de conhecimento. Este ano, a Inova traz 7 trilhas de conhecimentos, com 77 eventos, envolvendo palestras, hands-on, meetups e muito mais. Hoje temos o prazer de iniciar o evento Blockchain para Iniciantes, que faz parte da trilha de conhecimentos blockchain. Para conduzir esse evento, contamos aqui com a participação mais que especial do Fabrício. Fabrício é licenciado em matemática pela Universidade Federal de São João del Rei. Há 8 anos trabalha como arquiteto de software na Prodenge, atuando em projetos corporativos para o Estado de Minas Gerais. Participa do grupo de trabalho de blockchain da Prodenge, viabilizando iniciativas como projeto de monitoramento da cadeia do carvão vegetal Semante. Bom, agora, com muito prazer, passo a palavra para o Fabrício, para que possa se apresentar e iniciar o nosso evento. Por favor, Fabrício. Ok, bom dia a todos. Vou colocar meu slide aqui, a apresentação. Só um instante. Ok, todo mundo está vendo minha tela aí? Para mim, Ok. confirmou, ok? Sim. Tá. Então, vamos lá, gente. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que estavam na palestra anterior do Gladstone, uma palestra ótima. Quem não foi, perdeu. Depois, se puder, assistam ao vídeo, gravação que provavelmente vai ficar no YouTube, porque é uma apresentação excelente, que dá um contexto muito maior do que eu pretendo dar aqui hoje, tá? Basicamente, gente, nós vamos conversar aqui hoje a respeito de blockchain, o surgimento do blockchain, entrar em algumas questões técnicas mesmo, para a gente entender, a gente ouve falar o que é blockchain, mas o que efetivamente acontece quando você faz essa cadeia de blocos, por que isso traz segurança e por que isso vem revolucionar exatamente o mundo de transações que a gente tem hoje. Ao longo de toda a história, vários mecanismos foram criados para trazer confiança em transações. Primeiro existiam as moedas, Roma antiga, com a carinha do imperador lá desenhado, depois você teve esse papel moeda, o real, o dólar, e depois você tem vários outros mecanismos onde você consegue trazer a segurança nessa troca de valores entre compradores e vendedores. Várias outras invenções ao longo dos anos traz exatamente facilidades na hora de fazer essas transações. Hoje, com a internet, a gente consegue transações mais rápidas, por telefone, o próprio cartão de crédito, hoje você consegue transações bem rápidas. Só que quando isso sobe para outros tipos de transações, essas coisas começam a ficar ineficientes. Por exemplo, dinheiro, papel moeda mesmo, real, ele só é útil aqui no Brasil. Saiu do Brasil, você precisa de uma casa de câmbio para você trocar em dólar, por exemplo. Então, esse dinheiro passa a perder a sua efetividade de acordo com o lugar onde você está. E mesmo assim, você não consegue transportar muita quantidade de dinheiro. E isso traz um problema, exceto se você for político e tiver algumas malas aí, você não consegue transportar muito dinheiro. Então, já é um problema.
Outro problema é que você sempre precisa de um terceiro participando da sua transação. Então, você tem, normalmente, os bancos envolvidos nessas transações. Quando você está comprando uma casa, você precisa do cartório envolvido, validando aquela transação. Você, normalmente, quando faz essas transações mais complexas, existe um tempo muito grande entre o início da negociação até a concretização. Então, isso tudo mostra para a gente que, apesar dos avanços que a gente teve durante os anos, nós ainda precisamos melhorar muito a questão das transações. Hoje, com o advento do e-commerce, compras por aplicativo, você tem hoje a internet das coisas, onde própria geladeira faz compras quando o estoque está baixo. O número de transações daqui para frente tende a aumentar exponencialmente. Então, o problema que a gente está hoje, a gente está só aumentando ao passar dos anos. E aí, com esse monte de problemas que existiam, surge a necessidade de um novo modo de você fazer transações seguras e transparentes. E aí, que a gente começa a investigar a origem do blockchain. Todo mundo se lembra, em 2007, 2008, quando houve a grande crise no sistema financeiro mundial, que foi basicamente causada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos. Essa bolha, o que foi? Quando a economia estava em alta, todos os bancos começaram a ofertar crédito para a população americana com juros muito, muito baixos. Então, todo mundo podia, a partir de um momento, fazer compras de imóveis. E aí, esses imóveis, por ter uma demanda muito alta, muita gente querendo comprar, os imóveis passaram a se valorizar muito. Então, cada vez para você comprar um imóvel melhor, você tinha que pegar mais dinheiro, e assim foi. Só que esse aumento no valor dos imóveis foi um aumento artificial, não foi necessariamente porque a área onde o imóvel estava se valorizou. Não foi nada disso. Foi por conta da oferta de crédito. E aí, com o passar do tempo, os bancos perceberam que aquilo estava começando a ficar arriscado emprestar dinheiro para as pessoas, porque muitas delas não tinham condições de quitar esses financiamentos. E aí, os bancos começaram a aumentar os juros. E quando eles aumentavam esses juros, as pessoas que já tinham os empréstimos começaram a deixar de pagar esses empréstimos. E aí, os bancos não recebiam dinheiro, quebrou. Isso começou em 2018, com o colapso do Lehman Brothers, que é um banco super tradicional dos Estados Unidos, e aí as bolsas do mundo inteiro caíram. A gente teve aqui no Brasil, na Ibovespa, uma queda de 43%, quase 44% em 2008. Então, foi um baque gigantesco no sistema financeiro mundial e abre-se a porta para a proposta do Bitcoin. Todo mundo conhece Bitcoin, e ele foi proposto em seguida dessa quebra do banco. 6 semanas depois, um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto, não se sabe até hoje se é uma pessoa, se são várias pessoas, não se sabe. Ele simplesmente mandou numa rede de comunicação, de e-mail, dizendo, pessoal, nós temos aqui, diante dessa situação mundial, estamos propondo aqui uma moeda eletrônica peer-to-peer. Ele enviou aqui, vou mostrar para vocês aqui, esse e-mail, vou colocar rapidinho aqui, esse e-mail, tá? Para os pares dele, e falando, estou propondo essa nova forma de sistema de dinheiro. E aí, se alguém tiver interesse, tem um site aqui em português, que conta a história do Bitcoin e tudo, e esse artigo que ele propôs está até traduzido para o português. Se todo mundo tiver interesse, ou alguém tiver interesse, pode entrar aqui e ler o que o Satoshi Nakamoto propôs naquele momento. Tá? Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer.
Aí leva a gente à primeira pergunta. O que é blockchain? O blockchain nada mais é do que um registro distribuído e imutável que facilita o processo de gravações e transações de ativos. Esses ativos, a gente está falando tanto de ativos materiais, como um carro, uma casa, uma pintura, e a gente pode estar falando de ativos não tangíveis, como propriedade intelectual, como uma patente. Aqui, ativos, a gente generaliza para um montante irrestrito de coisas. Tudo que você consegue materializar de alguma forma, em uma forma de um token, você consegue fazer essas transações em blockchain. Tá? A cada momento que você faz uma transação, uma ou várias transações, você concorda com a pessoa que você está negociando. Você foi comprar um café, passou lá a transação, concordou, aquela transação, ela entra em um bloco, e esse bloco, ele é codificado, assinado digitalmente, e a transação, ela é assinada digitalmente, colocada dentro desse bloco, esse bloco é amarrado ao bloco anterior da rede blockchain, e dessa forma você vai montando, a cada geração de blocos, essa grande cadeia de blocos que possuem transações. E aí, esses blocos, eles são amarrados em um ao outro, de forma que você não consiga inserir novos blocos no meio da cadeia. Você faz sempre essa inserção no final da cadeia, amarrando com o bloco anterior. Alguns conceitos chaves, quando se fala em blockchain, são esses 5 aí que estão no slide. É o seguinte, você sempre usa o hash criptográfico. Acho que a maioria aqui deve conhecer já o conceito de hash, porém, o hash, ele nada mais é do que você tem uma entrada conhecida, existe um algoritmo computacional, esse algoritmo calcula um novo valor. Eu vou mostrar mais para frente, vai ficar mais claro. E esse novo valor é uma chave hash. Essa chave, com ela, você não consegue recuperar a entrada original. Então, é algo que possui uma segurança grande na hora que você precisa criptografar informação. Outra questão em blockchain é que os registros são imutáveis. Uma vez gravado, aquele registro não pode ser alterado. Você pode, sim, criar uma transação adicional dizendo que houve uma alteração naquele registro original, mas o registro original permanece na sua blockchain. Outro conceito é a questão da rede peer-to-peer, ponto a ponto, onde o seu próprio cliente funciona como um servidor. Você tem esses computadores distribuídos que comunicam entre si sem a necessidade de um servidor central. Outra questão é o protocolo de consenso. O protocolo de consenso em blockchain é porque você tem a rede descentralizada. São vários nós, vou colocar várias pessoas, vários nós atuando na rede. Então, você precisa que quando uma informação é proposta, que essa informação seja validada pelos pares. E esses pares digam, olha, essa informação ela é verdadeira, pode confiar, todo mundo aqui falou que está ok essa transação. Esse é um algoritmo de consenso. E, por último, é a questão da validação do bloco, e que não menos importante, que todo mundo conhece, é a questão de mineração. Antigamente, em Bitcoin, você poderia, da sua própria casa, no início do Bitcoin, colocar o aplicativo e ele começar a fazer os cálculos matemáticos e gerar para você um pouquinho de Bitcoin. Vou falar mais para frente a respeito desse processo de mineração. Ok? Quando você tem uma transação em blockchain, você tem, aqui, vou usar o exemplo do Bitcoin, tá? Você solicita uma transação entre duas pessoas, você ou um negócio, essa transação, ela
é disparada para a rede de blockchain. Essa rede, cada nó começa a fazer a validação daquela transação. Se os nós concordarem que aquela transação é válida, começa-se o processo de gravação daquela informação na cadeia de blocos. Quando esse bloco é gerado com uma ou mais transações, esse bloco ele é amarrado à rede, à cadeia existente, e a partir daquele momento ele é imutável, você não tem poder para alterar aquela informação. Feito isso, a sua transação está completa, tá? Essas transações, elas podem envolver as criptomoedas. Essas criptomoedas são próprias de cada rede. Você tem, no caso do Bitcoin, o Bitcoin, você tem, no caso da Ethereum, o Ether, e dessa forma, para quem assistiu a palestra mais cedo, são mais de 7 mil criptomoedas que existem hoje, algumas baseadas em cima do próprio da Ethereum, outras são proprietárias, feitas em outras redes. Então, você tem... Opa! Gente, desculpa. Voltou. Você tem essas criptomoedas que não têm representação física, elas não têm valor no mundo real. Esse valor ele é determinado pela escassez dessa moeda, que no caso do Bitcoin você vai ter no final 21 milhões de Bitcoin e não passa disso. Tá. Aqui, para a gente entrar um pouquinho em questões mais técnicas do Bitcoin, eu tenho aqui 2 links, tá? O primeiro link é para a gente entender um pouquinho dos conceitos de blockchain. Vamos lá. Aqui é onde eu estava falando mais cedo a respeito da chave hash. Você observe aqui que eu tenho minha tela em branco, não tem informação nenhuma preenchida, e ele, para mim, já calcula aqui um hash. Observe que é um valor hexadecimal, composto por números e letras, e dependendo da entrada que eu coloco aqui de dados, vou colocar aqui um olá. Perceba que o hash, ele altera a cada informação que eu coloco. A cada letrinha que eu digito aqui, o hash altera, tá? Se eu apago, acontece a mesma coisa. Então, a partir de uma entrada, eu tenho um hash de valor diferente. E toda vez que eu inserir a mesma informação, se eu colocar aqui, olá, observe que o hash aparece aqui embaixo para mim como 55A9. Se eu colocar outras informações, ele muda o hash lá embaixo. Só que se eu vier e colocar novamente a mesma entrada, o olá, novamente o hash lá embaixo é o mesmo, 55A9. Tá? Isso é importante para a gente começar a entender como que a informação é formada e gravada dentro dos blocos no blockchain. Vamos lá. A próxima etapa, a partir daí, a gente vê um pouquinho como que esse bloco no blockchain é formado, tá? Esse bloco, aqui a gente tem um exemplo de um bloco, ele tem um número, que é o número 1. Esse bloco, o número do bloco ele é sequencial, 1, 2, 3, e assim vai até o infinito. Você tem esse nonce eu vou voltar nele daqui a pouco, e você tem aquela mesma entrada de dados que a gente tinha ali atrás. É a mesma coisa. Se eu colocar aqui qualquer informação, observe o hash lá embaixo, lá que agora ele está começado com 000F. Quando eu colocar alguma informação nesse campo dados, o hash é alterado. E mais, perceba que quando a gente entra aqui na tela, o fundo está verdinho. Ou seja, ele está validando, falando que está tudo ok com esse bloco. A partir do momento que eu coloco informações nesse campo dados, perceba que o fundo ficou vermelho. Aqui ele está falando assim para mim, ó,
as informações que estão contidas aqui nesse bloco não estão válidas. Por quê? Aqui a gente tem uma regra que é o seguinte: para esse bloco ser considerado válido, você precisa que ele seja iniciado por 4 zeros, lá embaixo, lá no hash, 000F. Esses 4 dígitos iniciais no hash, eles são difíceis de acontecer, não são imediatos. Quando você coloca uma informação olá, aqui, por exemplo, nos dados, o hash que ele calculou lá embaixo não tem essa propriedade de ter os 4 hashes iniciais, os 4 zeros iniciais. Então, o que eu estava explicando é a respeito desse hash aqui embaixo. Ele é começado com 4 zeros, tá? Essa é a regra que a gente colocou para que esse bloco seja considerado válido, tá? Então, a partir do momento que eu insiro alguma informação nesse campo dados, o hash lá embaixo, ele deixou de satisfazer essa propriedade dos 4 zeros. E aí, dessa forma, o meu bloco ele ficou quebrado. Como que a gente conserta isso? Esse botãozinho aqui embaixo chamado minerar. O que que esse botãozinho minerar faz? Ele vai descobrir para a gente um valor nonce, esse valor que eu falei que eu voltaria, é o nonce. Esse nonce, ele é onde faz a variação das informações do bloco para que você consiga achar uma combinação dessas informações todas, o número do bloco, o nonce e o dados, encontrar um hash que satisfaça as regras iniciais, que é aquela de 4 zeros iniciais. Então, a gente poderia, aqui manualmente, ir colocando, o nonce 1 para dar certo? Não. O 2? Não. E aí, perceba que o hash vai mudando lá embaixo. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro digitando valores até encontrar tracinho não, encontrar o hash que satisfaça essa regra. Só que a gente tem o processo de mineração. O que é esse processo de mineração? Ele vai fazer um algoritmo de força bruta aqui, variando esse nonce, esse valor do nonce, até encontrar um hash que satisfaça aquela regra inicial. Vou clicar nele aqui. Esse processo ele é de força bruta, aqui, então ele é variável. Ora acha rapidinho e ora demora. Olha só, quando ele terminou esse processo de mineração, o fundo ficou verde, está falando, opa, está tudo certo agora, ele encontrou um valor nonce de 152.884 que satisfez aquela regra de 4 zeros iniciais. Ok? Saindo do bloco, o que é blockchain? Tá? A gente já tem a informação de bloco, agora a gente precisa propagar isso para a cadeia. O que é uma cadeia de blocos? Vou mostrar para vocês aqui. Nada mais é do que as mesmas informações, aqui no caso a gente tem 5 blocos, tá? De 1 ao 5, todos verdinhos, tudo bonitinho. A única coisa que muda é o seguinte, no bloco sequente, o de 2, perceba aqui que ele tem um campo chamado prévio. Esse campo prévio aponta para o hash do bloco anterior. O hash do bloco anterior está aqui, iniciado com 15, ele vem para o bloco seguinte nesse campo prévio. E assim ele vai amarrando cada bloco no bloco anterior. Olha só, o último bloco 5 aponta aqui no prévio, 00AE8 aponta no hash do bloco 4. Tá? Com isso, você amarrou essas informações. O que acontece se a gente for no último bloco, novamente, e alterar essa informação aqui? Vamos escrever um olá. O que acontece? Ele quebra o bloco, conforme a gente já viu. Ele deixou de ter um hash válido, esse hash não satisfaz mais a regra, então ele quebrou. Para você corrigir esse último bloco, é só você novamente fazer a mineração em cima dele, calcular novamente o nonce. Dessa forma, ele encontra um valor que, combinadas as informações do número do bloco, o nonce e o dados, e ainda o hash do bloco anterior, ele encontrou novamente um hash válido. Dessa forma, ele validou aquele bloco. Agora, a grande sacada
que você tem, imagine que você fale, olha, eu não gostei do que aconteceu no bloco 4 dos dados que estão lá, vou lá alterar. O que acontece se você entrar no bloco 4 e fizer a alteração das informações que estão lá? Venho aqui e coloco a informação que eu quero. Escrevi aqui no bloco 4, no campo dados, Prodenge. Olha só o que aconteceu. Tanto o bloco 4 quanto o bloco 5, o posterior, ele quebrou a regra. Percebam que o hash do bloco 4 não satisfaz mais a regra. Esse hash, ele é propagado para o bloco 5, no campo prévio, também está quebrado. Então, para você corrigir essa informação, você tem que voltar no bloco 4, fazer de novo a mineração dele, validar as informações, encontrar um nonce, nesse caso foi 67.172, calcular o hash, que agora satisfaz de iniciar com 4 zeros, e esse hash foi propagado para o bloco 5. Só que o que acontece? O hash do bloco 4 foi propagado para o 5, vale certinho, só que quando você concatena, faz o cálculo do hash desse bloco 5, com essas informações, ele também ficou quebrado. Então, você tem que entrar no bloco 5 e fazer novamente a mineração daquele valor. Dessa forma, você teve a sua cadeia corrigida novamente. Tá? Perceba que, se eu vier no primeiro bloco e fizer a alteração dos valores, ele quebrou toda a cadeia. Por isso, é uma sacada muito grande da questão do blockchain, essa questão das informações dos blocos serem amarrados, e aí você ter essa dificuldade de correção. Se você alterar uma informação, a dificuldade para você corrigir toda a sua cadeia é muito grande. Nesse caso, a gente tem 5 blocos aqui, e aí você consegue sair clicando e minerar novamente. Só que essa não é a ideia de blockchain. Você tem blocos que são imutáveis. Uma vez ele foi gravado, ele não muda. Então, fica difícil você fazer a alteração de um valor em um bloco anterior, sabendo que você precisa gastar esforço computacional para fazer os cálculos dos blocos seguintes. Tá? O blockchain, ele propõe... Aqui vocês viram que como eu tinha somente uma cadeia, eu saí clicando nela aqui e fui corrigindo. A cada passo, eu minerava o próximo bloco. Tá? E aí, o que acontece? Outra sacada na blockchain, na proposta de blockchain, é que você tenha blockchains em sistemas distribuídos, em nós distribuídos pela rede. Então, você pode ter um nó aqui em Belo Horizonte, um nó no Japão, um nó nos Estados Unidos, de forma que eles se comunicam entre si, mas eles têm uma cópia idêntica dessas cadeias. Observem aqui que eu tenho, novamente, a cadeia de 5 blocos, tá? E elas estão distribuídas em 3 peers. O peer A, o B e o C aqui embaixo. Esses três peers são chamados nós da rede, tá? Esses 3 nós, eles possuem exatamente a mesma cópia da cadeia. Se a gente olhar aqui, o bloco 5, o hash dele começa com E4, tá? A gente olha aqui na segunda, E4, e na terceira, E4. Ou seja, é uma cópia idêntica das informações. O que acontece, novamente, se eu tiver aqui em casa um computador rodando, digamos, a rede de Bitcoin, eu falo assim, eu quero dar uma pernada aqui, vou roubar uns Bitcoins, vou entrar no meu computador, achar uma forma de hackear e vou lá e altero as informações. Vou lá e coloco aqui, de novo, no campo dados aqui, vou colocar novamente uma informação. O que acontece? Perceba que aconteceu a mesma coisa de antes, ele quebrou. Eu fiz a alteração no bloco 4,
o bloco 5 também foi quebrado. Tá? Então, eu posso vir aqui no meu computador, usando artifícios internos aqui, de hacker, digamos assim, e fazer o cálculo novamente dessas informações. Opa, agora, quando terminar esse processo de mineração aqui, a minha cadeia, no meu computador, está ok. Consegui calcular, fiz uma alteração aqui em um dos blocos, alterei os valores que estavam lá e falei, ó, meu computador agora está com a cadeia linda, não tem erro, tudo verdinho. O que acontece? Uma das coisas que eu comentei agora há pouco foram os algoritmos de consenso. Esses algoritmos de consenso é onde você bate as informações com os seus pares. Você fala assim, vamos olhar aqui nessa cadeia do peer A. Olha só, quando eu fiz a alteração do bloco 4, minerei as informações, eu consegui calcular um hash aqui para o bloco 5. Esse hash, ele começa com os 4 zeros e depois vem A0D6. Quando o algoritmo de consenso valida essas informações, ele fala assim, deixa eu verificar se a cadeia, sua cadeia está correta. Ele vem e bate a informação com os outros peers, com os outros nós da rede. E aí ele fala assim, qual que é o hash que você está tentando validar? Ele fala assim, eu quero validar o A0D6. Aí pergunta para o peer B, ô peer B, qual que é o hash do seu bloco 5? Ele fala, opa, é o E4B9. Uai, tá diferente. O peer A está falando que é um, o peer B está falando que é outro. Como é que a gente decide qual que é o correto? Vamos perguntar para outra pessoa. Veio cá, perguntou para o peer C. Peer C, qual que é o seu hash que está aí? Ele fala, é o E4B9. Então o peer B concorda com o peer C que o peer A está alterado e não está seguindo a verdade da cadeia. Ou seja, esse algoritmo de consenso fala, nós não aceitamos o que você está propondo, você está equivocado nas informações. Dá seus pulos aí, conserta a sua cadeia e volta aqui para conversar com a gente. Como que a gente tem para fazer aqui agora? Eu venho cá, retiro aquela informação que eu coloquei manualmente, faço a mineração do bloco 4, faço a mineração do bloco 5. Pronto. Cheguei aqui no hash que os outros peers da rede estavam esperando, o E4B9. Ok? Beleza. Aqui a gente já tem, então, o conceito da blockchain. Aqui a gente já sabe o que é o bloco, como que ele é montado, a gente já tem o que é a blockchain, que são as amarrações entre os blocos, usando esse hash do bloco anterior, e agora a gente já conhece a blockchain distribuída, que é uma rede que tem vários nós com a mesma cadeia de informação. Então, você consegue rodar esses algoritmos de consenso e fazer e apontar que alguém na sua rede está desatualizado ou que aquela informação é falsa. Só que aqui esse campo dados para a gente, ele não serve para muita coisa, exceto colocar um valor qualquer aqui, digito qualquer coisa. E aí, quando a gente vai para o mundo real, quando eu falei que a gente poderia usar a blockchain para fazer transações de qualquer ativo, vem o conceito de token, da tokenização de bens materiais ou imateriais. Nesse caso, novamente, a gente tem aqui uma cadeia de 5 blocos, tá? E para cada bloco, a gente tem aqui um grupo de transações. Nesse caso, a gente está transacionando aqui reais, tá? Então, a gente pega aqui R$25. Quem está transferindo? A Darcy transferindo para o Bingley. A mesma coisa, R$6,42 de Charlotte para Elizabeth. Então, aqui você tem um grupo de transações que estão dentro daquele bloco. Perceba que do bloco 1 para o bloco 2, você tem no primeiro 5 transações, no segundo você tem 7 transações. Então, você não tem esse número certinho de transações, esse número é variável, depende do que aconteceu naquele espaço de tempo. Nesse caso, para o bloco A foram 5 transações, para o bloco B, para o bloco 2, foram 7 transações.
Então, acontece a mesma coisa. O hash do bloco ele é calculado usando todas as informações que estão no bloco. Se eu vier aqui e falar, não, a Darcy transferiu, na verdade, foi R$252. O que acontece? O hash que valida aquele bloco foi quebrado, foi propagado para os demais, e aí a sua cadeia ficou quebrada. Então, com essas informações já das transações, você melhora as informações que são trafegadas na sua rede blockchain. Perceba que qualquer alteração, a gente volta nos casos anteriores. Se eu fizer uma alteração no Pirá aqui, no meu computador aqui em casa, todas as informações serão confrontadas com os demais peers e eles e vai falar assim, a sua informação está equivocada, está incorreta. Só que perceba que a gente não consegue dizer, nesse caso, se o Rick aqui, ele tinha R$ 97,13 para transferir para o Sam. Então, você, apesar de ter essas transações marcadas, fulano de tal transferiu tantos reais para cicrano de tal, você não consegue validar se a pessoa tinha efetivamente aquele dinheiro para transferir, tá? Então, a gente vai para um outro passo, que seria a existência desse valor que é gerado no bloco. Perceba que no bloco A foi gerado, aqui nesse campo aqui, Coinbase, R$100. Esses R$100 foram transferidos para o Anders, tá? Então, o Anders, a partir desse momento, na rede blockchain, ele possui R$100. O token dele, R$100, tá? E aí, a partir do segundo passo, você tem, novamente, o Coinbase gerando R$100 para o Anders, ou seja, a partir desse momento, o Anders tem R$100 do primeiro bloco, R$100 do segundo bloco. Por que o Anders está ganhando R$100? Justamente pela questão de mineração do bloco. A pessoa, vamos pegar de novo o Bitcoin como exemplo. A pessoa que escreve o bloco do Bitcoin, hoje, ela ganha um percentual, uma taxazinha, um valor pequeno de bitcoins, tá? Então, o Bitcoin, ele não aparece do nada, ele é gerado a partir da mineração daquele bloco. Então, a gente pode trazer aqui para o nosso exemplo esses R$100 como sendo, olha, o Anders fez a validação daquele bloco, minerou, encontrou um valor de nonce que faz com que as informações contidas nesse bloco sejam válidas, então ele tem direito a ganhar R$100 de novo, tá? E aí você tem as transações aqui, de novo, o Anders transferindo R$10 para a Sofia e assim vai. Então você percebe que a partir desse momento você consegue falar assim, o Anders tem R$10 para transferir? Ah, tem, porque ele ganhou 100 no primeiro bloco, e ganhou 100 no segundo bloco. Então, ele tem dinheiro para transferir. A partir desse momento, você já consegue validar se aquela transação ela tem lastro, se aquele valor que ele está transferindo realmente existe na carteira daquela pessoa. E assim vai. A partir desse momento, você começa a ver que as pessoas que receberam dinheiro no bloco 2 estão fazendo transações no bloco 3. A Emily, que recebeu R$15 no bloco 2, no bloco 3, a Emily está transferindo R$10 para o Jackson. E assim vai. Você consegue, a partir desse momento, novamente ter o lastro dessa informação, de onde surgiu aquele dinheiro que está sendo transferido. Perceba que aquela questão da mineração do bloco, no último bloco, no bloco 5, quem que recebeu o valor por minerar aquele bloco? Foi Sofia. Sofia está aqui ganhando R$100. Ou seja, quem conseguiu fazer o cálculo desse valor nonce aqui foi quem ganhou aquele valor de R$100. Novamente, qualquer alteração que você faz aqui, vou falar, o Jackson, na verdade, transferiu para o Fabrício, quebrou a minha cadeia. Para validar, eu tenho que minerar. Minerando, ele propaga novamente o hash para o bloco 5.
Está demorando um pouquinho mais, vai achar um valor nonce aqui bem alto. Estava em 18 mil, vamos ver aqui quanto chega. Uma água enquanto isso. Olha lá, ele achou um valor de 213 mil. Então, novamente, a informação para esse bloco está ok, propagou o hash desse bloco para o bloco seguinte, o hash do bloco seguinte quebrou, está errado, tem que minerar novamente, e aí a gente volta naquele mesmo procedimento anterior, onde o algoritmo de consenso vai bater as informações, vai falar assim, ó, o Pirá está falando que o hash do último bloco é o AE8C. O PIR-B vai falar, não, é o FC76. E aí entra o algoritmo de consenso perguntando para os demais e para saber, opa, quem tem razão nessa brincadeira. Ok? Então, agora, a gente já sabe o que é hash, já sabe como o bloco é montado, já sabe, depois que você tem um bloco, como esse bloco é amarrado nos blocos anteriores, como a gente faz uma blockchain distribuída, com vários nós, vários peers distribuídos no mundo inteiro, e você tem agora a tokenização de ativos, nesse caso são reais, e você tem essa transferência de ativos validados, falando, você tem 100 reais, você pode transferir usando o conceito aí desse Coinbase, que é o valor que é gerado quando minera o bloco. Ok? Só que a gente ainda, falta uma coisa para a gente falar que isso é seguro. A gente sabe, a gente já percebe que a cadeia ela já está muito amarrada. Para você fazer uma alteração, você tem que sair alterando a cadeia inteira e alterar em todos os nós da rede. Isso é caro. Imagina você tendo que invadir um computador aqui em casa, fazer a alteração, invadir outro computador que esteja lá no Japão, fazer as alterações e sair invadindo cada nó da rede para que você consiga fazer essa alteração. Já fica muito difícil, já é um poder computacional que não vale a pena a pessoa tentar burlar essas redes públicas, tá? E aí, aqui o que falta é falar assim, olha, o Jackson realmente está transferindo 15 reais para o Fabrício. Quem me garante que é o Jackson mesmo que está fazendo essa transação? A gente vai, então, para um segundo passo. O segundo passo envolve um conhecimento chamado par de chaves públicas e privadas. O que é isso? Dada uma chave privada, aqui no caso a gente tem um conjunto grande aqui de números, tá? Aqui eu posso ter qualquer valor, tá? Eu posso criar uma chave privada minha, e perceba que, novamente, usando algoritmos de criptografia, você consegue gerar uma chave pública. Tá? Para cada valor que eu coloco aqui, ele está gerando para mim uma chave pública diferente. Tá? O que é o conceito de chave pública e privada? A chave privada, que é o primeiro, vou colocar um valor qualquer aqui, o primeiro campo aqui, essa chave privada, o nome já diz, ela é privada, ela tem que estar somente na sua posse. Tá? Se ela é sua, você tem que manter essa chave escondida. E aí, você tem essa chave pública. Pública, já diz, você pega, então, essa chave pública e manda para as pessoas. Essa chave não tem problema das pessoas conhecerem. Elas têm que conhecer essa chave para realmente fazer essas transações. Então, você pode, por exemplo, querer, eu quero uma chave privada 1. Observe que o tamanho da chave pública aqui, ela é fixo. Independente do valor que você coloca, ele está achando ali uma chave pública fixa, de tamanho fixo. E aí, o que acontece? Quando você quer fazer transações, você vai falar assim, Oswaldo, transfere para mim aí um real para minha chave pública. Aí você pega e fala assim, Oswaldo, então transfere aqui nesse endereço para mim. Você passa para ele essa chave, e aí, a partir daquele momento, ele consegue fazer essas transações. Por que esse par de chave pública e privada é um negócio bacana, que traz mais segurança? Por quê? A chave privada é sua,
ninguém tem conhecimento, se você não divulgar, é óbvio, se essa chave não cair na net, ela é sua, você tem, e uma propriedade específica. A partir da chave pública, você não consegue recuperar a chave privada. É impossível você conseguir descobrir, eu tenho essa chave pública, fala para mim qual que é a privada. Se eu colocar aqui o valor 1, eu não consigo, a partir dessa chave pública, voltar na chave privada 1, tá? Isso é muito importante. E aí, a gente tem o conceito de assinaturas. O que acontece? Vamos dizer que você esteja passando uma mensagem para outra pessoa. O que você faz? Você escreve a mensagem que você quer, tipo, olá, mundo. E aí, você usa a sua chave privada, que só você tem, mais ninguém conhece aquela informação, vem cá e fala assim, opa, vou colocar aqui minha chave privada e vou assinar essa mensagem, olá, mundo. Cliquei aqui no botãozinho assinar, ele gerou para mim a assinatura da mensagem, que nada mais é do que um algoritmo em cima das informações contidas na mensagem, juntamente com o valor da chave privada, ele junta essas informações e gera a assinatura da mensagem. Essa assinatura da mensagem, ela se torna uma informação que você pode transferir para outras pessoas. Então, eu falo assim, Oswaldo, te mandei uma mensagem aí, tá criptografada, tá? Tá aqui a mensagem, vamos aqui nessa segunda telinha, eu falo assim, tá aqui a mensagem, a assinatura da mensagem, tá aqui a minha chave pública, que qualquer um pode ter essa informação, e tá aqui a mensagem que eu te mandei. Verifica aí se chegou para você exatamente o que eu lhe enviei, a informação, a mensagem de Olá Mundo. Eu posso validar aqui, ficou verdinho, falou, tá ok. Agora, se eu falar assim, Olá BH, e tentar validar essa informação, ele fala, opa, não foi Olá BH que você mandou para mim, foi outra mensagem. Ou então, a sua chave pública está errada, ou a assinatura está errada, tem alguma coisa errada. Valida essas informações aí para mim. Aí você sabe que, na verdade, eu enviei a mensagem Olá Mundo. Olá Mundo. Então, o que estava errado era a mensagem que chegou aí para você. Valida aí com o Olá Mundo que você vai conseguir sucesso. Então, validou. O que isso traz para a gente? Lembra quando lá atrás a gente tinha as transações, só que a gente não conseguia garantir que a pessoa que enviou aquele dinheiro era realmente aquela pessoa? Isso aqui da chave pública e privada traz para ajudar nessas questões. Então, você tem aqui, em transações aqui, você tem aquela informação. Eu estou... Deixa eu dar um F5 aqui rapidinho. Tá. Eu estou aqui transferindo $20 da minha chave pública, tá? Essa aqui é a chave pública que qualquer pessoa pode ter. Estou transferindo para alguma pessoa aqui, tá? Que tenha também uma chave pública qualquer aqui. E aí, usando a minha chave privada, eu consigo, de novo, amarrar essa informação, falar, olha, estou transferindo, usando a minha chave privada, $20 para o endereço tal, que é esse endereço de destino, e aí eu consigo assinar essa informação, gero aqui embaixo a assinatura dessa transação, e aí eu consigo novamente, usando a chave pública, tá? A minha chave pública, a assinatura da mensagem, eu consigo verificar se aquela transação é válida ou não. Ok? E aí, a gente vai para a última etapa, é onde a gente amarra essa informação na blockchain. Então, cada transação, observe aqui que, novamente, a gente tem uma cadeia de 5 blocos. E o que mudou nessa cadeia? Aqui, a gente tem transações, olha aqui, nesse TX aqui, nós temos transações R$10
foram enviados dessa pessoa para essa pessoa. Observe que agora a gente não tem nome, não é o Fabrício que enviou para o Oswaldo. Aqui a gente tem os endereços públicos, aquelas chaves públicas que foram, que são usadas para essa transferência de valores. E o que acontece? Você assina essa transação. Do mesmo jeito que a gente viu agora há pouco aqui, você está assinando essa transação tem uma assinatura. Tendo essa assinatura, você fala assim, ô blockchain, grava para mim essa transação aí, estou transferindo R$10 para esse endereço aqui, e essa transação está assinada por mim com a minha chave privada. Dessa forma, você consegue validar, além do bloco, que o bloco está válido, você consegue validar cada transação. Eu não posso vir aqui simplesmente e mudar para R$100. Observe que a cadeia quebrou, porque a gente tem o hash aqui do bloco, ele não está válido mais, ficou vermelhinho, e além do mais, a gente viu aqui, ó, que a assinatura da transação, ela também ficou vermelhinha. Ou seja, além do bloco estar errada, a transação onde eu fiz a alteração também ficou errada. Então, além da segurança do bloco em si, você tem a segurança da transação específica. Essa é a grande sacada onde o blockchain brilha nessa questão de segurança. Tá? O Bitcoin, todo mundo conhece, foi a primeira plataforma de blockchain. E, ao contrário dessas moedas tradicionais, o Bitcoin ele não possui um banco central para emitir essas moedas. Essa moeda ela é gerada no processo de mineração, que eu já contei para vocês mais cedo, e quando você minera, você está usando poder computacional para solucionar aquele nonce, e dessa forma você garante que a mineração dessa informação, por ser um processo caro, computacionalmente caro. Hoje a gente tem grandes fazendas, né, de mineração de Bitcoin. Você vê facilmente na internet, aí, na China, são lugares imensos. Tem pessoas que criaram fazendas de blockchain no Alasca, por exemplo, que é um lugar frio, e aí você gasta menos com a refrigeração dessas fazendas. Então, hoje, em casa, você já não consegue fazer mais. Então, você depende dessas fazendas de mineração, e aonde você gasta um poder computacional muito grande, energia elétrica muito grande, tanto para o processamento nas máquinas, quanto de refrigeração desses ambientes. Então, é um processo que não vale a pena você tentar fraudar. É melhor você fazer as coisas, ter a sua própria fazenda e minerar o Bitcoin. Em cima de blockchains, você tem o conceito de smart contracts. Esses smart contracts, contratos inteligentes, eles vêm para substituir a existência desse terceiro nas transações, tá? Esses smart contracts, eles foram propostos em 1997, bem antes da existência do blockchain em si, por Nick Szabo, a pessoa que fez, e ele vem justamente para falar, se eu concordo nessa transação, informo essa transação para esse smart contract, ele automaticamente roda, por isso a questão do smart, por isso ele roda automaticamente, dependendo das entradas, e dá o resultado final. Então, se você escreve nesse smart contract que se eu depositar R$10.000, a outra pessoa colocar a titularidade de um carro, você automaticamente transfere esse carro para a primeira pessoa e o dinheiro para a segunda. Então, o que está escrito nesse smart contract é o que roda efetivamente. Então, se você escrever lá, por engano, escrever que se você depositar R$1, você transfere aquele carro, vai ser R$1 e não tem choro. É o que está escrito. Esses contratos eles podem ser auditados, tá? Então, o que está escrito é a lei. The code is the law. Então, a gente consegue, com smart contracts, eliminar esses terceiros nessas transações.
Por fim, você tem essas plataformas de blockchain que podem ser plataformas privadas ou públicas. As públicas, a gente tem de exemplo hoje o Bitcoin, a Ethereum e outras. As mais conhecidas são essas. Então, você, da sua casa, você pode subir um nó nessas redes públicas, você não precisa se identificar, todo o mecanismo de consenso, ele normalmente é prova de trabalho, ou proof of stake, que é a gente, me fugiu a palavra. Enfim, você tem um algoritmo que tem que rodar para fazer a validação, então você gasta esforço computacional e, por isso, as transações são mais lentas. Tá? Quando você traz isso para ambientes controlados, por exemplo, entre órgãos do Estado, entre empresas que se conhecem, então você consegue fazer blockchains privadas. Tá? E aí esse acesso ele é limitado, você precisa de autorização e que as identidades sejam conhecidas. Com isso, você consegue esses algoritmos de consenso mais leves, que gastam menos esforço, então você consegue transações mais rápidas. Tá? Aqui eu mostro apenas um exemplo de plataforma de blockchain aberta, pública, que é o Ethereum. Você consegue visualizar algumas informações, eu vou mostrar rapidinho aqui que o tempo está estourando. E aí, você percebe aqui que hoje, na rede main, né, na rede principal da Ethereum, você possui 11.353 nós. Então, para você conseguir alterar alguma informação, hackear essa informação, você tem que invadir metade mais um, que é o consenso, você tem que invadir metade desses nós e fazer a alteração. Então, é um processo praticamente impossível e inviável. Tá? Você tem plataformas de outros também, que você pode usar, por exemplo, o Hyperledger Fabric, que é mais direcionado a essas redes que são privadas. Tá? E é isso, eu acho que o tempo deu uma estouradinha, mas eu quero agradecer a todo mundo aí. Aqui eu tenho meu contato, nós fazemos parte do grupo de trabalho de blockchain da Prodenge, sou eu, o Kalel, o PC, o Paulo César, o Oswaldo, que está aqui na sala com a gente, e o Lucas Herculano. Nós somos do grupo de blockchain da Prodenge, e era isso que eu tinha para dar de recado aí. Muito bem. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí pela palestra. Suas passadas aí foram muito enriquecedoras. Com certeza, nós aprendemos aí mais sobre essa tecnologia fantástica de blockchain. Eu vou fazer aqui umas duas perguntinhas, pelo passar da hora aqui, né, para não ficar muito tempo, né? Tem duas perguntas aqui. Uma é o seguinte: que tipo de registros podem ser mantidos em uma blockchain, Fabrício? Olha, é o que eu mencionei mais cedo. Você pode tokenizar qualquer coisa. Qualquer informação que você tem, ela pode virar um ativo numa rede de blockchain. Você pode transformar R$1 em um token específico, que é o caso, por exemplo, do BNDES Token, que é uma iniciativa do BNDES, onde as transferências, elas não são feitas transferências de valores reais, e sim esse token. E esse token, ele transita entre a pessoa que está fazendo o empreendimento, as empresas onde você contrata, e esse token ele vai passando de mão. Somente quando ele chega no final da obra concluída é que você faz essa transferência, você troca. Eu tenho 10 tokens, então vou lá e troco por R$10 no BNDES. Então, qualquer coisa que você tenha, você pode armazenar em blockchains, basicamente. Ok. Uma outra pergunta, Fabrício. Fabrício, você informou que a quantidade total de bitcoins é fixa. Acho que você mencionou 210 milhões. Mas a pessoa que faz a mineração recebe uma quantidade de bitcoins. De onde vem esse dinheiro que é atribuído a quem faz a mineração? Esse dinheiro, ele na verdade, no Bitcoin, você tem um número finito de bitcoins.
tá? Esse Bitcoin ele não é gerado infinitamente. Ele está programado para encerrar, que as pessoas vão conseguir minerar todos esses Bitcoins, acho que é 2026, posso estar enganado aqui nessa data, tá? Então, você não vai chegar um momento que esses valores de Bitcoin, eles serão finitos. Você não consegue mais gerar novos valores, tá? Então, o que acontece? Eu acho que a cada 4 anos, esses valores que são gerados na mineração, você minera e ganha um valor, esse valor ele é dividido por 2. Então, quando começou lá no início, você ganhava essas informações, eu sugiro que você procure depois, mas que eu não tenho os valores específicos, desculpa por isso. Mas antes você ganhava 10 bitcoins. Aí, 4 anos depois, você passou a ganhar 5 bitcoins para fazer a mineração. Daqui a 4 anos, você vai ganhar 2,5. Então, ao passar do tempo, a quantidade de bitcoins que você vai ganhando diminui. Então, não vai ser infinito, você tem um valor máximo de bitcoins, esses valores estão fixos, e o que vai acontecer quando a gente chegar no final, quando você não consegue minerar bitcoins mais? Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que trocar. Então, você vai ter que trocar esses valores, vai ser a única forma de você adquirir bitcoins no futuro, vai ser através dessas transações em bitcoin mesmo. Eu quero comprar um bitcoin, então você consegue. Eles vão deixar de ser gerados a partir de, acho que é 2026. Eu vou levantar essa informação, tá? E mais, é diferente. Por que o Bitcoin é tão bom? Justamente por isso, porque ele vai chegar um momento que ele vai ser escasso. Ele não vai ser gerado mais, ao contrário dos bancos centrais, que fazem o quê? Precisou de dinheiro, o Banco Central vai lá e imprime dinheiro. Você teve, na economia americana, por exemplo, $1 trilhão sendo injetado agora na crise do coronavírus. Então, o valor do seu dinheiro vai desvalorizando com o passar do tempo. O Bitcoin vai trazer essa estabilidade no futuro, então a tendência é que no final dessa possibilidade de mineração de Bitcoin, o valor do Bitcoin vá às alturas mesmo. Ok, bacana. Então, acho que não tem mais pergunta, podemos encerrar aqui a nossa reunião, né? E em nome da Prudente, então, gente, gostaria de agradecer imensamente o Fabrício, né? Compartilhar todo esse conhecimento conosco hoje aqui. Agradeço a todos os participantes pela presença, né? E lembro a todos que muitos eventos ainda irão acontecer nessa semana e estão todos aí convidados para participar. Acesse o site para mais informação, www.inova.mg.gov.br/programação. Obrigado a todos aí. Boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde.